Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Canorte da Guerra. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a infiltração da droga fentanil nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Primeiro eu vou mostrar para vocês o que é o fentanil, para que ele é usado, né? Depois eu vou começar a mostrar a preocupação dos militares americanos. Acompanhem conosco. Bom, então nós temos aí que o fentanil é um opioide, né? Utilizado como medicação para dor e também pode ser utilizado juntamente com outros medicamentos para anestesia. Bom, até aí tudo bem, mas vamos começar a ver o lado sombrio do fentanil. Aí nós temos fotografias de diversas vítimas do fentanil, do uso de fentanil nos Estados Unidos. É uma droga que, segundo as autoridades americanas, está matando 100 mil pessoas de overdose todos os anos nos Estados Unidos. É preciso lembrar que o fentanil é um poderoso opioide sintético similar à morfina, mas 50 vezes mais poderoso que a mesma. No meio para o final do seu mandato, o ex-presidente Donald Trump tinha chegado a bom termo com a China com relação a cercear o envio de componentes básicos para a confecção do fentanil, porque esses componentes, né, de laboratório são fabricados todos na China. Eles são exportados para o México, principalmente México, né, e Estados Unidos, e lá transformados na droga. O Trump tinha aí se acertado mais ou menos com a China e esse envio de matéria-prima do fentanil tinha diminuído. Só que aconteceu um fato que acabou atropelando a história. Vamos ver qual é. Em agosto de 2022, a Speaker da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, né, que no Brasil é equivalente ao presidente da Câmara dos Deputados, ela visitou Taiwan, né, o que desagradou muito o governo de Pequim. Na sequência, a China cortou diversos acordos de cooperação com os Estados Unidos, dentre eles o controle do envio de matérias-primas para a confecção do fentanil na América. Os resultados não demoraram a aparecer. Conforme pode ser constatado nessa tabela, a apreensão de fentanil nos Estados Unidos pulou de 26 libras no mês de agosto para 259 libras no mês de setembro de 2022. Chama atenção para essa matéria. Os Estados Unidos apreenderam fentanil suficiente para matar todos os norte-americanos. Então, realmente, o problema do fentanil já alcançou dimensões estratégicas na América do Norte, porque não é só os Estados Unidos. A cidade de Vancouver, no Canadá, vive uma verdadeira crise de saúde pública em função do número de viciados nessa droga. Quem acompanhou o vídeo aqui já deve ter percebido que é uma crise avassaladora, que a sociedade americana ela está ameaçada porque o fentanil está tomando todas as grandes cidades, ele destrói a força de trabalho, tem um custo muito grande para a saúde pública, além do enorme problema social, né, ligado à violência, favelização da periferia, etc. Mas o fentanil agora começa a contaminar as Forças Armadas dos Estados Unidos e preocupa o Pentágono. Vamos ver qual é o quadro hoje. Esse é um relatório do site Army Times. É um site que eu recomendo, tem muitas notícias boas aí que formam uma verdadeira radiografia do Exército dos Estados Unidos. E essa matéria está dizendo que as mortes provocadas por fentanil entre os soldados mais do que dobraram entre os anos de 2017 e 2021. Eu vou deixar essa matéria na descrição para que vocês possam tomar conhecimento, mas eu preciso lembrar que ela não afeta apenas o exército americano. A Força Aérea, Marinha e demais branches militares dos Estados Unidos também estão sendo acometidos por surto de fentanil. Mas o relatório mais impactante é esse aqui. Doses fatais de fentanil altas em quartéis do Exército. Agora eu quero mostrar uma tabela que é realmente interessante. Esse artigo também estará na descrição. Aqui eles colocam as overdoses registradas entre 2017 e 2021. O Fort Bragg é campeão nessas overdoses aí.
O Fort Bragg, que tem uma população aí de cerca de 46 mil soldados, teve 31 overdose no ano de 2022. Eles colocam as estatísticas, né, em relação a 100 mil, né, o número de overdose por 100 mil efetivos. Mas nós sabemos que estatísticas podem ser manipuladas. Bom, quem chegou nesse ponto do vídeo já percebeu que o problema do fentanil é enorme, não só na sociedade, como nas Forças Armadas Americanas. O que está acontecendo é o seguinte: a atitude das autoridades americanas com relação ao fentanil está sendo aquela do avestruz, né? Coloca a cabeça no buraco. Eles têm se limitado a fazer propaganda do naloxone, que é uma espécie de antídoto para o fentanil. Se a pessoa estiver morrendo de fentanil, de overdose de fentanil, você dá o naloxone, ela sai da overdose, mas ela não cura o vício, a pessoa vai procurar uma nova dose assim que ela se recuperar. Já se falou também em vacina contra o fentanil, mas o problema é que o fentanil não é uma droga que acomete o corpo, é o espírito, né? Uma sociedade que está carente de uma série de coisas aí, uma sociedade que se tornou extremamente permissiva, né? E esse problema agora ele vai acabar contaminando. Ele está chegando na elite americana porque muita gente famosa morreu de overdose de fentanil. É só vocês procurarem na internet que vocês vão achar. E quando não é fentanil, acaba morrendo por opioides legais. Parece que o caso da Priscilla Presley foi esse daí, foi opioides legais, né? O cantor Prince teria morrido de overdose de fentanil e a vocalista do grupo irlandês Cranberries, Dolores O'Riordan, também teria sido vítima da droga. Então, um problema enorme. Agora, nós precisamos olhar a questão do ponto de vista militar. Eu acho que tem dois fatores aí que são importantes. Primeiro, se o fentanil... Os Estados Unidos já tem uma dificuldade muito grande de completar o seu quadro com recrutas. Ninguém mais quer servir. Então, o que eles fizeram? Aumentaram o limite da idade. Hoje, na Marinha, você pode entrar com 42 anos de idade. Degradaram os requisitos de preparo físico, então você não precisa já correr tanto. E também liberaram aí a circunferência, né, abdominal, ou seja, a pessoa ela pode estar fora do peso, que aceita do mesmo jeito. Vai chegar um ponto que eles vão começar a admitir um pessoal com problemas prévios, né, de vício de drogas. Até porque esse pessoal que entrou provavelmente não tinha um problema, que teve overdose, provavelmente não tinha o problema antes de fazê-lo, mas vai chegar num ponto que a falta de recrutas, né, o problema crônico de gente que não quer servir nos Estados Unidos é tão grande que a tendência é aceitar pessoas com pequenos delitos criminais. Ou seja, existe uma tendência da droga se instalar confortavelmente nas Forças Armadas Americanas. Agora, uma coisa é você estar viciado numa periferia, né, de Detroit, outra cidade aí, e vai morrendo aos poucos. Outra é você colocar um carro de combate, ou um sistema de mísseis, ou a manutenção de uma aeronave nas mãos de uma pessoa que tem esses problemas com drogas. Isso é muito complicado, fora o fato também que para sustentar o vício, essa pessoa tem acesso a arsenais, a munição, uma série de coisas aí, a gente não sabe o que ela vai acabar fazendo. Esse é um problema. O segundo problema é que o fentanil provavelmente está sendo usado pela China através dos cartéis mexicanos, são os cartéis mexicanos que fazem a distribuição da droga nos Estados Unidos, para minar a resistência da sociedade americana, da mesma maneira que britânicos fizeram com o ópio na China no século XIX. Trata-se de um artifício previsto na filosofia de guerra irrestrita dos chineses. Aí a gente vê do outro lado, né? Eu vi esses dias um artigo do New York Times em que o jornalista diz que a crise não é tão séria. Isso aí é uma atitude de avestruz, porque é uma crise seríssima, essa que é a verdade. Existe uma cidade na Virgínia chamada Huntington, que tem cerca de 40 mil habitantes, aí com um número absurdo, são 7 overdoses por dia, numa cidade de 40 mil habitantes, né? Existe até um documentário na Netflix sobre isso daí. Então é um problema seríssimo, porque juntou aí uma sociedade permissiva, proximidade com um dos maiores, né, quase narco-estados do mundo, que é o México.
A China que viu essa oportunidade. Uma cadeia de distribuição propiciada aí pelos traficantes mexicanos. E há relatos, o coronel Douglas MacGregor já falou diversas vezes nos vídeos dele, que a atividade da inteligência chinesa na cidade do México é enorme. Então, provavelmente, a China está dando suporte logístico e técnico para as quadrilhas mexicanas, né, para traficarem fentanil para os Estados Unidos. Não parece haver solução à vista. Por quê? Porque dentro do arcabouço democrático, você não consegue combater uma epidemia dessas. Por que isso? Porque você precisaria, para curar a pessoa do vício, você precisaria interná-la compulsoriamente. A democracia americana não vai permitir isso. Então, o vício só tem aumentado, a quantidade de viciados está aumentando, né? E não há solução à vista. Se o fentanil estiver sendo mesmo empregado como arma indireta de guerra, trata-se do maior golpe de guerra irrestrita da história desde a Guerra do Ópio do século XIX. Esse livro aqui é decisivo para entender a mentalidade chinesa.